Graça e paz a todos aqueles que estão conosco, que estão nos ouvindo neste momento. Como é o nosso costume, vamos dedicar um momento importante de nossa reunião à reflexão na palavra de Deus. Deus fala conosco através de sua palavra. A Bíblia Sagrada é um livro soprado por Deus, inspirado por Deus, capaz de gerar vida, capaz de gerar a Cristo Jesus em nosso coração. Então, nesta noite, nós vamos meditar em uma mensagem cujo título é A Guerra pelas Gerações. Olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar que este tema das gerações é um tema recorrente nas Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse. Deus tem uma visão transgeracional. E muitas vezes o infortúnio das famílias humanas é que elas perderam uma visão transgeracional. E nesta noite nós queremos olhar para a palavra de Deus, esse tema tão importante. Nós, nesse mês de julho, estamos dedicando o ensino e a pregação da palavra de Deus em torno deste tema da família cristã. Nós continuamos afirmando que a família, tal como nós a encontramos nas Escrituras, que a família é a base do plano de Deus na terra. Ousamos afirmar que Deus não tem um plano B. Deus tem somente um plano A. Deus jamais será surpreendido pelo pecado humano ou pela ação de Satanás. A Bíblia toda desenrola um plano, um propósito de Deus. Você que está me ouvindo, você pode estar com a sua vida tão fragmentada e sofrida que eventualmente você esteja supondo que Deus terá que usar um plano B ou um plano C em tua vida. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite, eu quero te dizer, Deus tem um plano A para desenrolar em sua vida. Jesus Cristo é sempre um novo começo em nossas vidas. Então a Bíblia é um livro que tem muito a nos dizer sobre família e sobre esse drama geracional que nós encontramos na palavra de Deus. Mas há pouco no início do culto, lemos dois versículos do Salmo 112 e que diz que os nossos filhos, os filhos daqueles que temem ao Senhor, serão uma geração abençoada de homens, de pessoas íntegras. E eu queria ler alguns versículos do Salmo 24, versículo 4 a 6.
o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, mais uma vez, neste salmo e em muitos dos salmos, nós vamos encontrar este assunto das gerações que vão se sucedendo na história da raça humana, uma após a outra. E a família tem uma importância crucial, porque a família é o ponto de contato, é o lugar da conexão entre diferentes gerações. Existem muitas formas de nós definirmos as gerações. E nós vamos usar uma aqui que vem com nomes bíblicos para nós podermos entender. Nós temos a geração mais antiga, aquela geração de paternidade, os pais, os avós, aquela geração marcada pela experiência, que nós costumamos chamar de a geração de Caleb. Esta geração que, apesar de adiantada em dias, precisa ter graça, força e unção do Espírito Santo que teve Caleb para dizer: Senhor, dá-me a minha montanha. Nós temos também a geração davídica, é aquela que vai dos 30 aos 50 anos, e de 50 adiante temos a geração de Caleb. Então a geração davídica é aquela geração de homens e mulheres maduros que estão no auge da sua capacidade de serem úteis para a glória de Deus. E nós temos a geração de Josué, aquela geração mais jovem até os 30 anos. Logo, a família é o lugar onde as gerações estão conectadas, elas estão ligadas. E quando foi que esse drama geracional teve início na Bíblia? Grande maioria dos teólogos creem que foi naquele episódio da queda. A raça humana, então representada por Adão e Eva, caem em uma rebelião contra Deus e a sua palavra, tentados, seduzidos, instigados por Satanás, um anjo caído, já previamente julgado por Deus. Então, a raça humana no jardim do Éden, um paraíso terrestre, provavelmente situado em algum lugar do crescente fértil, o berço da maior parte das grandes civilizações do Oriente Médio. Então, a morte entra na raça humana através do pecado. E uma vez que a morte entra,
as gerações começam a se sucederem, uma após a outra. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de geração em geração. Mas como estamos dizendo a vocês, situamos ali no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 a 15, a queda da raça humana. Ali começa uma guerra pelas gerações. Nós podemos dizer que Satanás entra na história da revelação bíblica no capítulo 3 do livro de Gênesis. E ele sai no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Desta forma, nós vamos encontrar apenas 4 capítulos da Bíblia que não estão infectados por essa presença maligna, instigando a raça humana a distanciar-se do seu Criador. Porém, como nós conhecemos logo no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, o Senhor diz: e porei inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com a serpente, com o tentador. E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus dá aqui a promessa, a primeira promessa messiânica. A semente da mulher haveria de pisar, ferir a cabeça da serpente. Então este versículo 15 de Gênesis 3 é chamado o proto-evangelho. A primeira sinalização de Deus de que a história não saiu do seu rumo. Nós não podemos dar a Satanás este crédito de traçar os planos. Os planos são de Deus. Aleluia! É muito importante, ao estudarmos a Bíblia, compreendermos que nós servimos a um Deus que jamais cedeu o governo e o controle dos seus propósitos a qualquer uma de suas criaturas. Porém, no livro de Gênesis começa então este drama geracional. E tudo tem a ver com a família. Foi, portanto, na família que o pecado primeiramente entrou. E é dentro do nosso lar, no âmbito de nossa família, onde nós pecamos mais do que em qualquer outro lugar onde nós possamos ir. Daí a necessidade de renovação. Renovação pessoal, renovação conjugal, renovação familiar e renovação da igreja. Renovação é quando o Espírito de Deus nos restaura. Quando a vida ressurreta insufla o nosso espírito, move a nossa alma à adoração e à obediência do plano perfeito de Deus.
Romanos 12, versículo 2, fala claramente sobre isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com este mundo. Nós precisamos, dentro da família cristã, estarmos buscando a verdade de Deus. Precisamos resistir à tendência de nos moldarmos à cultura que nos cerca. Esses dias nós meditamos sobre o Salmo 101 de Davi, quando ele diz: andarei em minha casa com um coração sincero. O lar é onde começa a se formar aquilo que nós chamamos de integridade. É dentro da família que a integridade, esta qualidade tão importante e rara nos nossos dias, é no lar onde ela se forma. E Deus quer ver na família daqueles que o amam, de geração em geração, integridade sendo formada, porque a família tem a importância estratégica de ser o ponto de contato entre o pai, os filhos, os avós, às vezes 2, 3, às vezes 4 gerações estão conectadas através da família. E isto é muito importante, meus irmãos, que o caráter piedoso, que o testemunho da experiência pessoal da fé seja passada de pai para filho, porque se somente uma geração se perder, nós não teremos a segunda geração na linhagem espiritual da fé. Portanto, eu repito que cada geração é crucial no plano de Deus. Esta mensagem desta noite vai colocar uma grande responsabilidade nos ombros dos pais nesta noite. O cristianismo, como se diz, tem estado há 2000 anos, a um só passo de sua extinção. Porque se uma geração falhar, nós não teremos a continuidade do espírito piedoso, do caráter cristão que precisa ser passado de uma geração para outra geração. A Bíblia nos mostra que uma só pessoa pode afetar uma família inteirinha, pode afetar uma linhagem inteirinha por centenas de anos. Do ponto de vista geracional, nós somos um auxílio ou nós somos um empecilho dentro deste drama geracional em que nós nos encontramos. No livro de Atos, capítulo 13, no versículo 36, há um versículo muito interessante e que diz sobre Davi, que tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Isto quer dizer, morreu. Queridos irmãos e irmãs, nós também
morreremos. Nós também passaremos. E o propósito de Deus continuará através de nossos filhos, de nossos netos, bisnetos. Eu quero te dizer que nós não viemos a este mundo nem antes e nem depois. Nós viemos na hora certa, para a geração certa, cumprir aqui um propósito específico de Deus. Você consegue colocar a sua vida em Atos 13:36? Quem sabe se mudássemos a palavra Davi pelo nosso nome pessoal. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Será que nós temos servido ao propósito do Altíssimo, ou estamos vivendo para servir o nosso interesse pessoal? Esta pergunta exige uma resposta sincera, porque o lar, na palavra de Deus, ele pode ser o lugar da bênção de Deus. Hoje nós já lemos aqui 2 salmos que falam da bênção de Deus sobre as gerações. Deus quer gerações abençoadas. Lá no livro de Gênesis, ele diz que faz misericórdias até a 1000ª geração. Parece não haver limite para as misericórdias do nosso Deus. Então Deus tem uma visão para ter gerações abençoadas. Mas a Bíblia é um livro muito realista, e ele diz que o lar pode ser a unidade da bênção, mas infelizmente pode ser a unidade do castigo e da correção de Deus. Nós temos, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 12, nós temos a casa de Faraó. Em Gênesis 20, a casa do rei Abimeleque, que foram feridas pela maldição de Deus. Deus os feriu com esterilidade. 2 Samuel 12 fala do castigo divino sobre a família de Davi por causa de seus pecados. 1 Reis 13 fala sobre o castigo divino sobre a casa do rei Jeroboão. 1 Reis 21, 22, o castigo divino sobre a família do rei Acabe. Agora, meus irmãos, há muitas famílias na Bíblia que foram abençoadas. Por exemplo, a casa de Raabe. Aquela mulher era uma prostituta na cidade de Jericó. Porém, ela ouviu falar no Deus de Israel e ela creu que aquele Deus, sim, era Deus, e que Israel prevaleceria sobre Jericó. E a fé de Raabe lhe valeu a salvação para ela e para a sua família. E Deus foi além em suas misericórdias. Essa ex-prostituta entrou para a linhagem messiânica de Jesus.
Eu lhe digo, não faça pouco de sua vida. Se você crer em Deus, eu quero te dizer, Deus tem um plano A para a sua vida, como Ele tinha para a prostituta Raabe. Se Ele teve misericórdia daquela mulher e de sua família, como não teria de você? Mas a Bíblia fala também da bênção de Deus sobre a família de Obed-Edom, o geteu. Porque a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio de Israel, ficou por alguns meses na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Passando ao Novo Testamento, nós temos muitos exemplos. Por exemplo, certa vez Jesus estava em uma refeição na casa do chefe dos cobradores de impostos, o publicano Zaqueu, que levara uma vida financeira muito condenável. E quando aquele homem se quebrantou e se arrependeu, Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Amém? A bênção de Deus tocou a casa daquele homem. Depois nós temos em Atos 11 a casa de um oficial das legiões romanas, Cornélio. Toda a casa de Cornélio foi abençoada por causa de seu temor a Deus. Atos 16, nós temos uma outra família sendo abençoada na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo estava ali para dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, meus irmãos, o lar, a família pode ser a unidade da bênção, como pode ser a unidade da correção, da disciplina e do castigo de Deus. Nesse drama geracional que nós vemos se desenrolar por toda a Bíblia, o Antigo Testamento termina em Malaquias 4:6, dizendo que por meio do arrependimento, o espírito de Elias, isso tem a ver com arrependimento, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o Antigo Testamento termina com esta promessa condicional. Passam-se 400 anos de silêncio profético. O nosso Deus é um Deus de grandes silêncios. E depois de 400 anos, Deus começou a falar novamente. E no primeiro capítulo do livro de Mateus, nós temos a gloriosa genealogia de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Agora eu queria voltar com vocês um pouquinho lá atrás. Esse drama geracional, ele se intensifica muito a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, com o chamado de Abraão. Abraão morava em
Ur, na Caldeia. E Abraão era um gentil. É interessante na Bíblia que o primeiro judeu era, na verdade, um gentil. Era Abraão. E Deus vem para Abraão e diz: sai da tua terra. A palavra de Deus traz uma ruptura na vida de Abraão. Ele teria que renunciar aos pecados dos seus antepassados, às tradições religiosas idólatras de Ur. Então ele começa uma vida de obediência e ele vai de Ur mais ao norte para peregrinar em Harã. E depois ele vai a Canaã. E conforme ele vai obedecendo, Deus começa a lhe falar sobre a sua posteridade, a sua descendência, sobre a sua família. E Deus faz uma promessa surpreendente a um homem que tinha uma esposa estéril, que não podia gerar. E Deus lhe diz então que Deus lhe daria uma bênção que iria beneficiar todas as famílias da terra, e que esta bênção ela seria transmitida de uma geração para outra geração, e que os seus descendentes iriam superar muitas crises, e eles prevaleceriam contra a fome, contra os exércitos inimigos, contra os conflitos, contra a esterilidade. Deus está voltando àquele velho assunto de Gênesis 1, 27, 28, quando Deus diz para o homem no jardim do Éden que era para ele se multiplicar, encher a terra e dominar e governar sobre todas as criaturas que Deus estava então colocando nas mãos do homem, para que ele pudesse liderar, para que ele pudesse expandir a bênção de Deus sobre a terra. Deus quer gerações abençoadas, famílias abençoadas. Já mencionei nesta noite Êxodo 20, versículo 6, quando Deus diz, ali nos 10 mandamentos, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Povo de Deus, ouça esta verdade. Deus quer famílias abençoadas. Deus quer gerações abençoadas. Deus quer respeito e honra e relacionamentos comprometidos, saudáveis, relacionamentos de aliança entre geração de Josué, geração davídica e geração de Calebe. Estas gerações precisam andar juntas para cumprir o plano de Deus. O plano de Deus é grandioso demais para uma só geração. Então Deus tem em toda a Bíblia uma visão transgeracional.
Louvado seja o nome de Deus, nosso Senhor. Nós precisamos aprender com a Bíblia, com o Espírito Santo, como andarmos na bênção das gerações. Como nós podemos viver desta forma e não na sombra de maldições, mas na bênção das gerações. Veja que interessante que um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos aqui 3 gerações em que a bênção de Deus foi passando de pai para filho até atingir os netos e os bisnetos. E esta visão de bênção veio se cumprir no êxodo de Israel do Egito para Canaã. A fidelidade de Deus é de geração em geração. O seu trono eterno é de geração em geração. O seu domínio se estende de geração em geração. Sua misericórdia e a sua salvação são de geração em geração. Hoje nós, como filhos de Deus, nascidos da palavra de Deus e do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados, fomos reconciliados com o Pai e recebemos o dom da vida eterna. Nós estamos colhendo bênçãos que foram prometidas lá atrás, a Adão e Eva primeiramente, depois a Abraão. Agora eu gostaria de falar mais objetivamente que as gerações possuem responsabilidade umas pelas outras. E nós precisamos estar conectados através do princípio da bênção. A Bíblia nos ensina que as gerações funcionam como cobertura espiritual umas para as outras. Por exemplo, a geração davídica recebe cobertura espiritual da geração de Calebe, e a geração davídica cobre espiritualmente, se responsabiliza pela geração de Josué, dando a esta geração jovem proteção, provisão, direcionamento e treinamento. Através destas 4 palavras, nós temos a formação do caráter de uma geração. Nós temos a assertividade desta geração. Uma geração que vai cumprir o seu destino, porque ela foi moldada com a identidade correta de filhos de Deus, de homens e mulheres que temem ao Senhor. Então, é importante que nós saibamos que a nossa geração tem responsabilidade para com as outras relações. E nós precisamos manter a conexão pelo princípio da aliança, pelo princípio da bênção, do respeito, da honra,
do relacionamento saudável. Uma geração precisa ouvir a outra geração. Estas gerações precisam dialogar umas com as outras. A Bíblia nos mostra alguns exemplos negativos. Por exemplo, Israel, nos dias do profeta Jeremias. Israel se apartou dos caminhos do Senhor, desobedecendo a palavra de Deus. Então, o profeta Jeremias chorando, ele é considerado o profeta chorão, ele teve que profetizar que as mulheres grávidas daquela geração seriam partidas ao meio, que as crianças seriam abandonadas, que as virgens seriam violadas, que os velhos seriam desrespeitados, porque aquela geração abandonou a cobertura espiritual da bênção. Nós temos um outro exemplo negativo, que foi o sobrinho de Abraão. Abraão era profeta, ele era a cobertura espiritual na vida de Ló, mas Ló, cobiçando as campinas do Mar Morto, ele abandonou a cobertura espiritual de Abraão por Sodoma e foi morar em Sodoma. E todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos que o destino daquele homem não foi um destino de bênção. Vamos pegar um exemplo muito mais recente. Na década de 60 começou um movimento cultural entre os jovens e que acabou sendo chamado, a partir dos anos 60, de abismo geracional, abismo de gerações. Há uma geração mais jovem que matou o seu passado e a sua conexão com as gerações mais velhas. Há um grande problema nisso, povo de Deus, porque quando nós matamos o nosso passado, nós estamos cortando as nossas raízes e nós estamos matando a nós mesmos. É assim que Deus foi misericordioso e muitos daquela geração dos anos 60, muitos se voltaram para Deus posteriormente. Então, amada igreja, eu quero colocar para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avô ou avó, tudo o que Deus nos deu nesta vida, a começar das coisas espirituais, é para passar para a geração seguinte. Você tem que passar adiante. Não pode morrer com você o seu sonho, a sua visão, a sua unção espiritual. Não pode morrer com você. Tem que passar para a geração seguinte. Esta é a visão bíblica, a visão transgeracional do legado. Nós temos um legado que tem que ser transferido. E nós vemos isso na palavra de Deus. Paulo passou o seu manto para Timóteo, Eli para Samuel, Moisés para Josué, Barnabé para João Marcos. Encontramos um versículo
muito tocante em 2 Timóteo 1:5. 1 e 2 Timóteo são cartas pastorais, um pai falando afetuosamente com seu filho espiritual, Timóteo. E aqui no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Nós temos aqui 3 gerações. As 2 primeiras gerações, Lóide e depois Eunice, estabeleceram um fundamento espiritual, um fundamento de caráter, sobre o qual o apóstolo Paulo edificaria depois, a fim de que aquele jovem Timóteo se transformasse por obra da graça divina no pastor de uma das maiores igrejas da Ásia. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. Então nós vemos na Bíblia este princípio da transferência transgeracional do legado, e vai passando de geração em geração. É por isso que a fé cristã atravessou 20 séculos e chegou aqui, até nós, hoje, neste momento, quando abrimos esta Bíblia e ensinamos e pregamos em nome de Jesus, estamos honrando 20 séculos de orações, súplicas, intercessões, lágrimas e sangue que foram derramados para que nós estivéssemos aqui neste dia. Então, ouça-me com atenção, me dê mais alguns minutos e nós vamos encerrar. Eu quero te dizer que a única coisa de valor eterno que nós vamos deixar aqui nesta terra é a próxima geração. O ministério mais importante que Deus lhe deu nesta vida e nesta terra é a educação e o treinamento da geração dos seus filhos. Precisa ficar muito claro na nossa mente que uma geração serve de cobertura para a geração seguinte, e assim sucessivamente, de Gênesis a Apocalipse. Uma geração é necessária para criar, para sustentar, para proteger, para treinar uma outra geração. Se nós não fizermos isso, tudo o que temos, tudo o que adquirimos, vai morrer quando nós morrermos. Veja o que diz a palavra de Deus lá no livro de Atos sobre Davi. Ele serviu aos propósitos de Deus em sua geração e depois adormeceu. Isso vai acontecer conosco. Agora eu lhe pergunto, e os seus sonhos, e a sua visão, e a sua unção espiritual para o ministério? Isso não pode morrer com você, tem que ser transferido. E você não pode demorar, porque a vida é
curta. Quanto mais nós vivemos, mais descobrimos que a vida é curta. E nós temos um inimigo que está atento. O diabo sabe que se ele destruir uma criança, vai lhe roubar a idade adulta e vai afetar muitas gerações. Nós estamos vivendo a era das crianças abusadas, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. O que Satanás pretende fazer com esta perversidade? Ele quer afetar as gerações vindouras. Povo de Deus, quero fazer uma advertência muito séria a todos aqueles que estão nos ouvindo. Baseados na palavra de Deus, eu afirmo que a herança de Deus pode ser dada ou pode ser tirada de uma geração. E eu vou tomar como exemplo a nação de Israel, tirada da escravidão do Egito. E eles foram tão rebeldes e desobedientes que em Deuteronômio 1:35 há uma palavra severa. E Deus diz: nenhum dos homens desta geração maligna verá a boa terra que jurei a vossos pais. Queridos irmãos, eu fiz uma declaração que vou repeti-la. O ministério mais importante que Deus lhe deu na terra é orientar, é discipular os seus filhos, é passar o temor do Senhor, o seu DNA espiritual, é você andar em sua casa com um coração sincero, com um coração íntegro, como orou o rei Davi. E ele ainda faz uma pergunta para Deus: quando virás ter comigo? Meus irmãos, esta oração de Davi inspira um desejo de intimidade, mas inspira também um temor. Certa vez perguntaram a Daniel Webster, um sábio americano, qual deveria ser o pensamento mais importante do homem em sua vida, ao que ele prontamente respondeu: a maior preocupação do homem deve ser o dia do seu acerto de contas. Um dia nós teremos um acerto de contas com Deus. Então é muito importante que aquilo que é precioso para você seja precioso para os seus filhos também. Que não aconteça conosco o que aconteceu com o rei Josafá. A Bíblia nos conta que Josafá foi um excelente rei, mas infelizmente ele foi um péssimo pai. Ele teve um filho chamado Jeorão, a quem ele não discipulou, ele não educou, ele não treinou. Ele foi um pai ausente. E seu filho Jeorão foi uma verdadeira desgraça para a nação de Israel. Então eu lhe faço uma pergunta, caminhando para o fim desta reflexão. Como vamos passar adiante o que recebemos de Deus, se não
através dos nossos filhos. E aqui eu diria não somente filhos biológicos, mas também filhos espirituais. Citei o exemplo de Paulo e Timóteo, Moisés e Josué, Barnabé e João Marcos. É através da geração dos nossos filhos que vamos passar o legado transgeracional de bênção de Deus. A nossa vida precisa transmitir uma mensagem que não traga em si uma contradição com a Bíblia. Nossa vida é um livro aberto e a doutrina desse livro não pode contraditar o que Deus disse em sua palavra. Usando uma expressão do apóstolo Paulo, nós precisamos ser cartas vivas de Deus para as gerações. E eu lhes pergunto, o que as gerações, por exemplo, o que a geração de Josué está lendo nesta carta viva, que é você, a respeito da obediência à vontade divina, a respeito do caráter divino, a respeito da vida piedosa, da vida santa, a respeito do temor do Senhor. O que estão lendo em nossas vidas? Aquilo que estão lendo pode ser de fundamental importância para que o plano de Deus se cumpra de geração em geração. Eu estou certo e estou convicto de que, com ou sem a minha cooperação, o plano de Deus vai se cumprir. Porém, humildemente, eu desejo receber graça e misericórdia de Deus, para que este plano se cumpra também através da minha vida, através da minha família, através da minha igreja. A nossa igreja é uma família de discípulos. E o propósito de Deus também precisa se cumprir aqui entre nós, em cada uma destas gerações que estão representadas aqui na igreja. Gerações que precisam estar interligadas por laços de aliança, de respeito, de honra. Eu quero desafiar as gerações aqui desta igreja para que promovam deliberadamente contatos, ligações abençoadoras entre gerações diferentes. Precisamos aprender com o Espírito Santo o segredo da interdependência no amor e no temor do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos nos unir em oração neste momento. Querido Pai, amoroso Deus, Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós somos herdeiros das bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão, que se cumpriram em Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Estamos em Cristo Jesus, somos herdeiros deste legado eterno. Queremos passar, Senhor,
este legado de geração em geração. Ó Deus, que a nossa posteridade biológica e espiritual seja poderosa nesta terra, Senhor. Ó Deus, nós cremos em Tua palavra, que diz que eles venceram, aqueles que estão com Cristo, venceram, aleluia, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte, aleluia. Nós cremos que haverá um fim de bênção para aqueles que guardarem até o fim a Tua palavra. Ó Deus, aleluia, que Tu tens uma grande colheita de bênção para cada geração que preservar o temor do Teu nome, ó Eterno. Senhor, nós não tememos aqueles que combatem contra a Tua igreja, porque a Tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ó Deus, derrama a Tua bênção, a unção poderosa do Teu Espírito Santo, que despedaça o jugo sobre as gerações da Tua amada igreja. Ó Deus, e ela receba graça e unção para andar na direção do seu destino espiritual em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Senhor, seu amparo e a fortaleza do Teu povo amado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam derramadas sobre a Tua amada igreja, hoje e para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.